Boa noite, pessoal. Eu sou Sofia Franco. Está começando mais um Midiata Entrevista. Esse que é o nosso último Midiata Entrevista do ano de 2020, da nossa primeira temporada. A nossa convidada de hoje é a Natália Prudêncio, que já está entrando aqui e eu vou chamar ela para participar com a gente. Oi, Oi, Sofia. Natália, boa noite. Boa noite. Eu gosto que meu alter ego acadêmico é Natália Prudêncio e o alter ego jornalista é Natália Engler. Eu tô usando o que tava no material de divulgação. Eu falei, vou chamar como está aqui, né? Não, mas é legal, é Mas, a dupla personalidade. mas a sua pesquisa combina a sua dupla personalidade, assim. Sim, Mas sim. antes da gente começar a conversar mais sobre a sua pesquisa um pouquinho, vamos fazer uma sala de espera aqui enquanto mais pessoas se juntam a nós nesta live de hoje. E eu queria ter uma pergunta sobre ontem. Ontem foi um dia movimentado, digamos, uma noite movimentada para a indústria do entretenimento. Para você que trabalha com a cobertura aí, deve ter sido uma noite. Vocês trabalharam muito, né? Como é que foi ontem à noite com a questão aí da Disney? Foi enxurrada de notícias. Nossa, foi. A gente não estava muito preparado, assim. A gente sabia que ia ter esse evento para investidores, que eles iam anunciar algumas coisas. Mas a gente falou, ah, tá bom, beleza, vamos cobrir aqui com duas pessoas, tá tudo certo. Mas aí a hora que começou foi um negócio, assim, meio insano. Eles anunciaram basicamente todas as séries que eles vão fazer nos próximos anos, todos os filmes que eles vão fazer nos próximos anos. E a gente ficou ali correndo atrás para tentar publicar tudo, para oferecer conteúdo para o público do Omelete, né? Um público nerd que quer saber mais, quer destrinchar trailer, quer entender todas as referências, não sei o que. Foi bem corrido. Nossa, eu fiquei super surpresa, porque eu também não. Assim, eu sabia que ia ter a reunião lá para os investidores que eles fazem lá, para os acionistas da Disney. Mas assim, né? Achei que seria uma coisa meio protocolar, tipo, foi isso que a gente investiu esse ano, um ano difícil para a indústria do entretenimento, mas não, foi tipo, então, foi um ano difícil, mas daqui para frente a gente vai fazer isso. Falei, Sim, tô não. louco! A gente ainda está publicando conteúdo hoje, assim, ainda tem coisas que a gente está aproveitando hoje, porque foi realmente muita coisa. Mas é justamente pelo ano atípico, né? Eles têm um evento todo ano que chama D23, que é lá no Parque de Los Angeles, que eles fazem uma boa parte dos anúncios, outra parte é na Comic Con de San Diego, e nenhum dos dois eventos Uhum. ocorreu esse ano, né? Então eles guardaram tudo e falaram, vamos mostrar aqui para os acionistas, para todo mundo ver. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi o anúncio da Patty Jenkins, que vai dirigir um filme do Star Wars, né? E eu fiquei tipo, olha a Disney, sua safadinha! Aproveitou, aproveitou que o Warner fez, tipo, vou lançar o filme da Mulher Maravilha ao mesmo tempo no HBO e no HBO Max, né? E no cinema, e aí a gente sabe que a Patty Jenkins talvez não fosse essa a preferência dela, né, assim, enquanto diretora do filme. Eu falei, olha só, a Sim. Disney encontrou um buraquinho ali e falou, tipo, quer vir pra cá? A gente pode levar o seu filme para os cinemas, né? Mas ela vai ser a primeira mulher a dirigir um filme de Star Wars. Nenhuma mulher dirigiu um filme antes. Vai ser a primeira. Eu só fiquei pensando, tá, mas ela disse que ela vai fazer 3 filmes da Mulher Maravilha. Quando que ela vai fazer esse terceiro? Em que tempo? Existe tempo Exatamente. para tudo isso? Mas, né, Exatamente. A Rosana tá falando para a com... gente explicar o que foi o evento, assim. É um evento de balanço para os investidores que a Disney faz anualmente, mas que normalmente é realmente uma coisa mais protocolar, de falar, olha, nossos filmes venderam tanto esse ano, agora com o Disney Plus temos tantos assinantes. E eles aproveitaram o desse ano, como foi, não foi um evento ao vivo, foi uma live, como muitas lives que a gente teve esse ano, para fazer anúncios de novas produções mesmo, para fazer anúncios de novas séries, novos filmes, muita coisa de Star Wars, muita coisa de Marvel,
algumas coisas também da própria Disney, né? Enfim, o filme vai ter tipo não exatamente uma continuação, um prólogo de O Rei Leão, por exemplo, um filme sobre o Pinóquio, que vai ter o Tom Hanks como Gepeto, e várias outras coisas, mas foi inesperado porque esse tipo de evento é um pouco mais para falar de resultados e investimentos, um ou outro anúncio em geral, e esse ano foi o anúncio para os fãs também, né? Sim. Bom, acho que agora já temos aqui um número de público, uma audiência significativa para a nossa live. Não somos a Disney, não temos aquele. Nunca chegaremos a essa audiência, mas temos o nosso espaço aqui. Então, bem-vindos. Eu sou a Sofia Franco, eu sou integrante do Midiato, que é um grupo de pesquisa sobre linguagens e práticas midiáticas da Escola de Comunicações e Artes da USP. E essa série, né, que a gente está fazendo aqui no Instagram é o Midiato Entrevista. É uma série de lives, né, que a gente está fazendo desde julho, com o intuito, né, de pensar a questão da divulgação científica, os sistemas de produção científica, principalmente, lógico, na área de comunicações e linguagem, né? Essa tentativa de explorar e sair um pouco dos muros da universidade, né? Mostrar as nossas pesquisas e o que é feito dentro da universidade para outros públicos, né? Que podem, então, dialogar com a gente, estabelecer esse diálogo, promover discussões, né? E trazer um pouquinho mais de acesso a esse conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. A nossa convidada é a Natália Prudêncio, mestranda no programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP, também integrante do Midiato. A Natália é mestre em Mídia, Comunicação e Estudos Culturais pelo programa Erasmus da União Europeia e graduada em Ciências da Comunicação e Jornalismo pela ECA USP. Ela é jornalista e possui mais de 10 anos de experiência cobrindo cultura e entretenimento. E atualmente ela é editora-chefe do site Omelete. Isso mesmo. É isso, né, Natália? Então, agora vamos começar com você contando um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória aí mais acadêmica, né, da sua participação na vida acadêmica e como foi essa entrada, assim, e até chegar na pesquisa atual. Eu levei um tempinho, né, para começar esse mestrado, apesar de já ter feito outro, porque eu me formei em 2007 na graduação e acho que, como muita gente, em 2007 eu certamente não teria feito as escolhas que eu fiz hoje e escolhido os temas de pesquisa que eu tenho hoje, porque acho que a gente também ainda sai da faculdade bastante cru, né, assim, falta uma maturidade. E daí eu fiz várias coisas depois da graduação. Eu fiz uma pós em jornalismo literário, achando que um dia ia ser uma grande escritora de não ficção, mas daí isso não se revelou muito o que eu queria. Daí depois eu fui fazer esse mestrado, que foi uma bolsa que eu recebi da União Europeia, era um programa de várias universidades, e qual a USP também fazia parte, você passava 2 semestres em uma universidade, um semestre em outra, um programa de comunicação, estudos culturais e mídia. E foi ali um pouquinho que eu tive contato com os estudos culturais, que eu não conhecia os estudos culturais britânicos, né? Uma das universidades que participava, mas que não foi onde eu estudei, era uma das unidades da Universidade de Londres, então trazia um pouquinho esse lado também. Mas ali eu fiz uma pesquisa que era sobre... o mestrado na Europa ele é um pouco diferente, a gente não tem o mesmo peso da dissertação lá como tem aqui, né? Então é quase mais próximo do que um mestrado profissionalizante aqui. Então, foi mais uma monografia, não uma dissertação, que eu estudei um pouco de representação da identidade brasileira a partir da cobertura de quando o Rio foi anunciado como sede das Olimpíadas, né? Então a gente já está bem distante desse momento, muita coisa mudou no país desde que eu fiz essa análise. Mas daí depois eu voltei a trabalhar. Trabalhei na Folha, trabalhei depois no UOL e passei a cobrir, de fato, entretenimento, principalmente cinema,
e num grande veículo como um cinema mais mainstream, mais pop, né? E comecei a me interessar também por feminismo ali a partir de 2013, 2014. Fui mais uma dessa atingida por essa nova onda dos feminismos. E comecei a ter esse olhar para as coisas que eu estava cobrindo, para os filmes, para as séries, e perceber também que esse assunto estava surgindo nas discussões sobre cultura também, né? Enfim, a gente estava ali, foi quando a Emma Watson, a atriz de Harry Potter, fez um discurso na ONU falando sobre a necessidade do feminismo. A Beyoncé estampou no palco do VMA Feminist, gigante, para todo mundo ver, o mundo inteiro. Então, essa palavra que, quando eu era adolescente, quando eu estava na faculdade, era quase um palavrão, né? A gente não era algo que estava tão vivo, né? Quando eu estava passando por essas fases, de repente começou a surgir, e começou a surgir de um modo muito forte na cultura também, na cultura pop. E eu comecei a estudar o feminismo ao mesmo tempo, aquilo foi me instigando a tentar entender um pouco mais. E quando o filme da Mulher Maravilha estreou, em 2017, para mim foi ver esse processo meio que culminar. Porque ali realmente as coisas, a representação, a representatividade, a necessidade de ter mais mulheres envolvidas em Hollywood, de ter mais heroínas mulheres aparecendo, foi um dos assuntos mais discutidos em torno do filme, né? Então, claro, naquele momento eu ainda estava um pouco... Não tinha ainda me aprofundado tanto nos estudos sobre isso, então eu também estava empolgada com aquilo que estava acontecendo. E passada essa empolgação inicial, me veio essa vontade de dar um passo para trás e analisar de uma forma um pouco mais crítica essa movimentação que estava acontecendo. Então, foi um pouco assim que nasceu a minha pesquisa. Eu tentei primeiro 2 vezes entrar na antropologia, porque era onde se estava fazendo estudos de gênero na USP naquele momento. Mas era um outro projeto, ainda não era Mulher Maravilha, o filme não tinha estreado, mas a partir do momento que o filme estreou, eu comecei a pensar em mudar o projeto. Daí, quando me veio a ideia de ir para a ECA e trazer isso mais para a comunicação, em paralelo com os estudos de gênero, surgiu o projeto dessa forma. Acho que essa combinação, né, que tem no seu projeto, que é dos estudos de gênero com a ideia, né, da comunicação, e também de uma comunicação que não é uma comunicação de nicho ou uma comunicação restrita a certo, é uma comunicação de massa no sentido, mas não num sentido apocalíptico nem nada disso, mas no sentido mesmo que ela atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo, né? Acho que isso é algo muito interessante de se combinar, né? Essa combinação desses 2 elementos que estão na sua pesquisa, acho bastante interessante. E aí você pode falar um pouquinho para a gente como é que é fazer essa junção dessas 2 áreas de pesquisa, né? Sim, bom, a parte que eu comecei a me aprofundar primeiro foi os estudos de gênero, mas é claro que é um campo vastíssimo, então até hoje eu estou descobrindo coisas e lendo coisas fundamentais para a pesquisa, e redescobrindo textos que estavam lá no começo do meu primeiro projeto, mas que eu percebi que me faltava uma grande bagagem ainda para compreender de fato o que estava querendo dizer ali. E os estudos de comunicação... Bom, eu já tinha estudado um pouco da parte dos estudos culturais, mas me faltava também me aprofundar um pouco mais na área de cinema, né? Porque, enfim, nosso programa é um programa de meios e processos audiovisuais, eu estou analisando um filme, então eu precisava também ter ferramentas adequadas para lidar com o filme. Mas o que eu acho mais curioso, assim, talvez não seja nem a combinação estudos de gênero e cinema ou comunicação, mas o fato de estar lidando com um produto de massa, né? Porque não é um objeto tão comum dentro do programa de cinema. Na comunicação se estuda muito mais novelas e outros objetos mais massivos, mas no cinema é um pouco menos comum. Eu conheci pouquíssimas pessoas que também estavam trabalhando com filmes blockbusters, assim, nesse período. Mas me interessa muito porque eu não tenho uma visão tão frankfurtiana, digamos assim. Essa visão dos estudos culturais, ela faz a gente olhar para aquilo que as pessoas estão de fato consumindo e tentar entender um pouco o que aquilo causa, né, no seu público, por que aquilo é lido de determinada maneira, enfim, por que aquilo é tão consumido. E no caso do filme da Mulher Maravilha, eu acho que isso faz todo sentido, porque foi um filme que estava sendo
lido pelas pessoas como feminista, né? Apesar de não ter sido vendido propriamente como feminista, é claro que ele deixava ali algumas pistas para as pessoas lerem dessa maneira, mas estava sendo tomado como um símbolo de empoderamento, essa palavra aqui, que é tão difundida hoje em dia, né? E mesmo como um filme feminista propriamente. Então, olhar para esse produto massivo e falar, tá bom, de que forma que ele pode ser lido como feminista? Por que as pessoas estão vendo isso nele? Que feminismo é esse que ele está, enfim, fazendo circular? É algo que eu acho muito, muito interessante, porque eu não sei, aquilo que move as pessoas é algo que me intriga. Então, como objeto de pesquisa, me pareceu um objeto muito intrigante, digamos. Sim, é bem pouco comum mesmo na nossa, pelo menos nos nossos círculos, assim, que a gente apresenta as pesquisas e tal, ver objetos tão midiáticos nesse sentido, né? Tão pop, tão populares no sentido de que conversam, né, com uma população bem, com grande parte da população e que cai no gosto popular, né? Esses blockbusters, as pessoas gostam de assistir. Eu, particularmente, adoro, como fã, eu sou fã. Separando o chapéu Sim, Sofia pesquisadora, Sofia fã, como fã, eu gosto muito. Então, assim, né? A gente também, na hora de fazer a pesquisa, tem que saber separar o chapéuzinho, né? Agora é o momento de pôr o chapéu de fã e agora é o momento de pôr o chapéu de pesquisadora e olhar isso com um olhar mais crítico, né? E aí, exatamente. pensando em olhar com esse viés mais crítico para um produto como esse, né? A questão do empoderamento é uma palavra-chave aí, né? Que a gente percebe que está bastante ligado a esses produtos, desde o Frozen, a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, enfim, outros produtos, né? Não só super-heroínas, mas até hoje as princesas da Disney têm entrado nesse viés do empoderamento também. E a gente precisa olhar com um olhar um pouco mais crítico, talvez, para essa palavra, né, Natália? Acho que essa é uma das propostas interessantes que você traz na sua pesquisa. Se você puder elaborar um pouco mais sobre isso. Uhum. Essa era uma coisa que não estava ali no meu projeto inicial, mas que foi aparecendo conforme a gente vai se debruçando sobre o objeto mesmo, né? Enfim, quando eu comecei a estudar um pouco mais o contexto em que o filme estava se dando, né, surgindo, esse contexto desse ressurgimento de um feminismo que estava aparecendo muito de uma forma midiática, né, em filmes, em séries, nas atrizes, nas cantoras falando sobre isso. Eu cheguei no trabalho de autoras que estavam olhando também para esse fenômeno e percebendo algumas características em comum. E essa característica do empoderamento era muito presente mesmo, né? Mas era um tipo de empoderamento bastante específico. Então, é um pouco um herdeiro ali do Girl Power dos anos 90, que a gente falava desse empoderamento com outro termo, sem falar de feminismo ainda, mas chamando isso agora de feminismo. Então, uma ideia um pouco individualista, assim, de que você é capaz de superar os obstáculos, de se tornar uma mulher forte, de conquistar espaços que, em geral, são ocupados pelos homens, ter sucesso na sua carreira, ter sucesso econômico. Mas isso está muito ligado a você criar e projetar uma imagem para o mundo, né? Então é uma espécie de um autoempreendedorismo que está presente nesse empoderamento, né? Você é responsável por se empoderar e por mostrar para o mundo que você é uma mulher empoderada. Então, isso começou a ficar interessante, digamos assim, quando eu comecei a olhar para esse aspecto do empoderamento, que se afasta bastante de como essa ideia surge, né? Quando ela começa a ser, esse termo começa a ser usado nas ciências sociais, ele está muito ligado a ele surge nos Estados Unidos, principalmente entre as feministas negras, mas inspirado muito fortemente no Paulo Freire. Eu acho isso incrível, assim, e na teoria da conscientização do Paulo Freire, sobre essa necessidade de que as pessoas se conscientizem para, a partir dessa conscientização, poderem, de certa forma, formar uma massa crítica que permita elas transformarem a sua realidade e lutar contra estruturas que são desiguais
e que, de fato, é o que impede as mulheres e outros grupos de terem as mesmas condições dentro da sociedade que os homens brancos, heterossexuais, etc. Então, esse empoderamento desses feminismos que eu tenho chamado de midiáticos, mas que tem outros nomes, né? Tem uma das autoras que eu trabalho que chama de feminismo popular, tem outra autora que chama de um pós-feminismo. Eu chamo de midiáticos porque eu acho que é muito forte essa característica de circular nas mídias, assim, né? Mas esse empoderamento que é central para esses feminismos midiáticos, ele não está tão preocupado com essas lutas estruturais, digamos assim, né? Então, uma promoção da autoestima, uma promoção da sua autoconfiança, mas sem olhar tanto para uma articulação mais coletiva, para mudanças sociais mais profundas. E acho que o coletivo também acho que é o principal aqui, né? Ele, focando no próprio indivíduo, ele se afasta um pouco dessas alianças que a gente pode fazer e que, de fato, são as coisas que promovem mudanças no mundo, né? A Rosana apontou aqui, né, no nosso chat. Por sinal, pessoal, quem quiser mandar perguntas, por favor, participem aí na caixinha de comentários. Pode mandar os comentários de vocês. Que esse tipo de feminismo midiático muito centrado, né, na individualidade, ele se afasta também do movimento feminista ou dos feminismos anteriores, né, que visavam mais o coletivo nessa perspectiva de transformação cultural, né? Uhum. Então você vê essa mudança desse paradigma nesse novo tipo de feminismo? Eu acho que em alguns aspectos ele é um herdeiro do feminismo liberal, né? Porque mesmo ali nos anos 60, 70, que existiam várias vertentes de feminismo, havia esse feminismo mais liberal, que era um feminismo mais reformista mesmo, de vamos quebrar o teto de vidro, as mulheres precisam receber o mesmo que os homens. E então era um pouco pensando na ascensão das mulheres dentro dessa estrutura liberal que já existia, desse capitalismo e tudo mais, né? Tinha um ideal ali de igualdade que era muito espelhado naquilo que os homens já ocupavam, no espaço que os homens já ocupavam, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem um pouco uma herança nesses feminismos midiáticos, porque a gente também está falando muito de empoderamento no sentido econômico, ainda bastante, né? Esse é um componente muito forte. E também dentro de uma dinâmica muito neoliberal de tudo é mercadoria. Então, você mesmo vira uma mercadoria. Você mesmo tem que se vender e se promover como feminista, né? A gente vê isso virando até campanha de marca de beleza, campanha de tudo, até... A gente vê até campanha de eletrodoméstico tentando vender essa ideia, ainda presa à ideia da mulher como quem cuida do lar, né? É uma ideia que consegue se apropriar muito facilmente. Então, nesse sentido, tem uma herança, mas se afasta de outros feminismos que estavam ali mais preocupados mesmo com a transformação social, né? Os feminismos negros, principalmente, falando aqui numa perspectiva norte-americana, né? Porque também é um movimento que surge muito vindo dos Estados Unidos, junto com a produção cultural americana. Ali havia uma articulação também para mudar a vida das comunidades negras em vários pontos dos Estados Unidos, ou hoje em dia mesmo um feminismo decolonial, né? Que está tentando pensar como ser feminista sem depender desses referenciais que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos e tudo mais. Mas falando assim, parece que eu acho que só tem coisas ruins, né, nesse movimento. Mas não é bem assim também, né? Eu acho que tem algumas movimentações que esse feminismo, ao mesmo tempo, representa e ajuda a intensificar, né? O fato mesmo de a minha geração não ter ouvido falar de feminismo quando a gente era mais jovem e haver uma geração hoje de meninas sei lá, adolescentes há 20 e poucos anos que já acha isso uma coisa natural, se deve em grande parte a esse movimento midiático mesmo de transformar o feminismo em uma coisa vendável, né? E o que pode acontecer a partir disso é o que a gente precisa, como pesquisador, olhar, porque pode-se tanto ficar nessa ideia de ser feminista é usar uma camiseta e
chegar a um cargo alto na empresa, quanto pode instigar as pessoas a quererem entender mais sobre essa situação, sobre essa desigualdade e outras desigualdades. E se aprofundar e, de repente, se articular e participar de grupos e de coletivos e tudo mais. Então, não está dito que tudo vira mercadoria só, né? Tem outras possibilidades em aberto, ali, outras brechas. Sim, a próxima pergunta seria sobre as brechas. Então, né, pensando assim, hoje eu vejo muito, principalmente nas turmas de graduação, por exemplo, as meninas bem mais assim interessadas em conhecer, em saber mais sobre os feminismos, ou em incluir esse tema nas suas reportagens, né, no curso de jornalismo, enfim. Acho que é isso, essa movimentação, né, nas redes e midiática, né, de alguma forma tem uma potência para os movimentos feministas, né? Agora, como essa potência de fato vai se efetivar, aí são outras questões, né? Exatamente. São outros é, 500. são outros 500. E pensando nessa questão, né, das redes, o filme da Mulher Maravilha, bem como outros produtos midiáticos, são produtos que circulam bastante, né, e geram comentários, geram uma recepção que né, não é uma recepção que apenas assiste, né, mas é uma recepção que comenta, que critica, que tem indagações, que tem pedidos, né, que tem assim, que quer algo com aquele filme, né, que espera algo, tem expectativas. E como assim você lida ou como você percebe nessa movimentação que está, né, já fora do filme em si, mas nesse entorno midiático, né, do filme? Eu acho que foi justamente essa movimentação que me chamou a atenção para o filme como um objeto, porque se você olha só para o filme, ele, como uma produção cinematográfica, ele tem alguns momentos que ele subverte uma construção mais comum do cinema hollywoodiano, que é muito construído uma espetacularização do corpo feminino, na mulher sempre muito mais como um objeto, e não só esteticamente, mas em termos da narrativa também, não ser quem age na narrativa, e serem os personagens masculinos que de fato movem a narrativa para frente. Então, o filme ele subverte algum desses elementos, né? É uma heroína que está ali movendo a ação para frente. A forma como esse corpo é filmado é um pouco diferente também, mas ele continua recaindo em alguns desses, digamos, desses clichês, assim. Tem momentos em que o corpo da personagem é filmado ali, tipo, uma decupagem do corpo, o corpo aos pedaços, em câmera lenta, e muito um movimento que é feito para enfatizar a beleza da personagem. E, sobretudo, é uma personagem que é um ideal de feminino muito hegemônico, né? É uma mulher branca, ocidental, ainda com uma ligação um pouco com uma cultura greco-romana. Sim, tem ali algumas indicações de que poderia não ser totalmente heterossexual, porque ela vem de uma ilha onde só existem mulheres, mas o filme mesmo gira em torno de uma relação romântica com o piloto Steve Trevor. Então, é um filme que, apesar das pessoas enxergarem muita potência nele, ele também é bastante conservador em quem ele coloca nesse lugar de heroísmo e principalmente que corpo, que tipo de existência é essa, assim, mais do que a história, até a história pode ser um pouquinho mais, digamos, empoderadora. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam vendo naquilo algo que as inspirava, né? E isso eu comecei a observar em grupos de discussão no Facebook e outras mulheres que eu conhecia ou acompanhava nas redes sociais. Eu não faço exatamente uma análise das reações nas redes sociais, mas isso foi algo que me despertou a curiosidade quando eu comecei a ver essas reações. Então, dentro da pesquisa, eu sabia que eu precisava ter um pouquinho essa outra ponta, né? Que é como as pessoas estavam lidando com o filme e que sentidos elas estavam atribuindo ao filme. E o modo como eu resolvi isso, já que é um mestrado e eu não conseguiria fazer um estudo etnográfico, né? E entrevistar um monte de gente e tudo mais, foi olhar para algumas críticas que estavam sendo publicadas em sites nerds que se declaram feministas. Então,
Existe esse pequeno nicho, ainda não é muito grande, de sites de cobertura de cultura pop com uma identidade feminista. E eu fui ver para o que eles estavam escrevendo sobre o filme. E é interessante porque essas mulheres que escrevem nesses sites, elas também estão muito próximas da posição de fã, assim. Elas muitas vezes não são críticas profissionais ou jornalistas, ou alguém que vive daquilo, né? Aquilo é um hobby, mas elas gostam muito de cultura pop, são mulheres, se identificam como feministas e passam a publicar esses sites. E daí foi interessante ver, assim, porque, de modo geral, as críticas são muito positivas ao filme. Não tem muitas críticas negativas. Elas veem com muito bons olhos o fato de o filme construir a personagem da Mulher Maravilha como oposta a um ideal de masculinidade mais comum, mais hegemônico, né? Então, o filme tem toda uma coisa de... A Ilha das Mulheres, que é a Ilha das Amazonas, Temícera, é toda solar, uma fotografia de lugares amplos e tudo mais. E aí, quando ela vem para o mundo dos homens, é uma coisa mais sombria, mais sóbria, escura. Ela representa um ideal de empatia com os outros seres humanos, enquanto os homens representam uma violência, a guerra, uma estratégia que não pensa tanto em quem está de fato vivendo a guerra e tudo mais. E essa dicotomia que o filme constrói, as autoras das críticas, elas veem como algo positivo, como a valorização de elementos que são considerados geralmente como atribuições femininas, né? E que não são tão valorizados na cultura em geral. Então, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Existe, de modo geral, algumas críticas falando o elenco podia ter mais diversidade, podia ter mais Amazonas que não fossem só de pano de fundo ali, que tivesse uma participação maior na trama, negras ou de outras origens. Mas em relação à própria personagem, tem muito pouca crítica também o fato dela ser essa mulher branca, heterossexual, etc. Magra, jovem, tem todos esses elementos, assim, né? E isso me chama um pouco a atenção. Parece... Até aparecem algumas indicações, mas parece que tudo isso é relevado em nome do fato dessas mulheres conseguirem se ver representadas de uma forma que, em geral, as mulheres não são representadas, né? Então, essa identificação de valorização de características que são consideradas femininas foi algo que eu vi muito forte, assim. E assim, depois da Mulher Maravilha, né, do filme é de 2017, se não me engano, acho que é. Isso. Então já fazem 3 anos, né, e aí nesses 3 anos, e daqui pra frente parece que mais ainda, né, ainda mais depois, a gente comentou um pouco no começo, né, dos anúncios da Disney de ontem, tem vários produtos ali que são ou com protagonistas mulheres, ou como a gente comentou do caso da Patty Jenkins, vai ser a primeira mulher a dirigir um filme da franquia Star Wars, né? A gente apareceu recentemente no Mandalorian a Ahsoka, né? Que era a Rosário Dawson, que tipo, muita gente ficou bastante impressionada. Assim, eu não sou uma super fã de Star Wars, então eu não posso comentar como fã, mas eu vi reações bastante positivas de quem assistia as animações do Clone Wars e tal, que gostava da personagem, achou a representação no live action bem feita e tal. Então a gente vê aí uma evolução, né, na cultura pop dessas personagens e também por trás das câmeras, uma tentativa de trazer novas figuras, né? O filme 2 da Capitã Marvel vai ter a Nia da Costa, que é uma diretora negra que trabalhou recentemente no Candyman, que é um filme de terror, mas enfim, né? Então, uma inserção de novos personagens e de novas pessoas atrás das câmeras e na frente das câmeras nesse lugar aí da cultura pop, né? Então, como é que você vê aí uma perspectiva, né, dessa evolução desde 2017 até hoje e algumas projeções que a gente tem tido aí do que pode vir? Como eu estava falando no começo, eu acho que Mulher Maravilha é meio que uma combinação desse movimento que estava ali já na cultura, em coisas menores, né? Várias séries. Posso pensar que Orange is the New Black, Jessica Jones, coisas assim. Mas era o filme, talvez, digamos assim, o maior risco que a indústria estava correndo naquele momento,
para trazer uma protagonista mulher, para trazer uma diretora mulher. E o fato do filme ter sido muito bem sucedido provou, de uma vez por todas, espero, que heroínas e diretoras mulheres são capazes de fazer grandes sucessos, algo que me deveria parecer bastante óbvio, mas não era em Hollywood, né? No clube do Bolinha hollywoodiano, essa era tinha um preconceito ali de que o fã que vai ao cinema e que move as bilheterias é o garoto adolescente, e o garoto adolescente não quer ver mulheres protagonistas. Então isso meio que já se provou errado. E eu acho que também a gente está vivendo um momento que é super complicado de falar de uma forma esperançosa, mas algo se moveu na sociedade, né? A gente está falando de feminismo com garotas jovens, a gente está falando de feminismo em novela da Globo, em produção hollywoodiana. Não é porque eles são mais avançados, digamos assim, é porque esse movimento já está na sociedade, né? E eles perceberam que esse movimento está na sociedade. Então, não é por acaso que o filme se permitia ser lido como feminista, eu acho, né? E perceberam que isso pode ser uma maneira de renovar suas produções, que é um problema sempre muito grande para os grandes estúdios que, enfim, fazem apostas de milhões de dólares e tem sempre muita coisa em jogo, né? Então, e por isso eles tendem a se repetir muito. Então, o fato de eles perceberem que existia essa movimentação na sociedade, que as pessoas querem ver produtos mais diversos. Cadê o Thiago aqui para falar de diversidade de mercado para gente? Mas eu acho que é um pouco essa ideia, assim, a diversidade tem se provado lucrativa, a sociedade está se movendo de muitas formas, pedindo esse tipo de diversidade, né? No Brasil, eu não tenho um conhecimento tão aprofundado sobre o contexto norte-americano, mas no Brasil a gente pode falar de uma geração de pessoas que se formaram nas universidades públicas ou com bolsas de programas públicos, que estão formando uma massa crítica de pessoas que antigamente não estavam na universidade e se tornando vozes para esses grupos que estavam mal representados em todos os aspectos da vida social no Brasil, né? E a partir do momento que você tem essas pessoas dando voz a isso e tem outras pessoas seguindo essas pessoas, né? Elas se tornam também personalidades no Twitter ou comentadores em outras mídias e tudo mais. Essa movimentação mudam as expectativas do que a gente quer consumir. E Hollywood tem percebido isso e alguns estúdios estão se movendo para tirar o proveito máximo. Assim, eu acho que a Marvel talvez seja o melhor exemplo. Como editora em quadrinhos, já era uma editora que tinha um pouco mais de abertura para a diversidade nas suas histórias, apesar de os artistas serem majoritariamente homens desde sempre. Mas as histórias tinham algumas metáforas ali para exclusão e tudo mais. X-Men, se fala muito disso. Então, eles aproveitaram que eles têm essas propriedades intelectuais diversas já e estão trazendo muitas delas para as telas, né? Tem, por exemplo, vai ter uma série da Miss Marvel, que é uma personagem muçulmana, né? Essas coisas, e ela já surgiu talvez até um pouquinho antes, eu não lembro exatamente a data, mas um pouquinho antes desse movimento que eu estou falando, que foi mais ali a partir de 2013. E a Vivi tá falando, algo se moveu. Será que foi o discurso? Foi o discurso também, né, Vivi? O discurso... Surgiu um discurso contra-hegemônico mais forte ali, talvez, que está sendo visto, eu acho, como um elemento de renovação para a indústria criativa. Sim, acho que como diz a Vivi, algo se moveu, será que foi o discurso? Sim, algo, né, não é que algo se moveu só na indústria cultural, na indústria cinematográfica, né? Algo tem que se mover socialmente para que isso chegue e repercuta em outras esferas, né? Exatamente. Natália, pensando um pouquinho aqui, né, nessa questão dos feminismos midiáticos, né? Será que você podia explicar um pouco melhor, assim, como é que você chegou nesse termo, né? Porque é uma escolha, né, que faz parte aí até do título, né, da sua pesquisa e tal. Então, se você puder explicar um pouquinho como é que você chegou nesse conceito ou nesse termo de feminismos midiáticos.
É engraçado que o título surgiu antes do termo. É, aquelas coisas meio coincidências, assim, né? Quando eu comecei a pesquisa, estava pensando muito mais em termos de estereótipos que, enfim, que ainda estão presentes na representação das mulheres. E, e estereótipos e representação eram coisas muito que eu estava pensando no começo da pesquisa. Conforme eu fui me familiarizando com quem já estava trabalhando com esses objetos, né, que são principalmente autoras americanas e inglesas, que têm uma tradição dos estudos culturais e que fundou um campo que são os estudos feministas de mídia, elas estavam olhando já para esse fenômeno social, digamos assim, de surgirem novos discursos feministas, do feminismo se tornar cool, mas elas davam, a partir de perspectivas diferentes, né, elas davam nomenclaturas diferentes para esses feminismos, né? Então tem uma autora que está olhando para essa coisa o feminismo das CEOs, né? Tipo o livro Faça Acontecer da CEO do Facebook. E ela estava chamando de um feminismo neoliberal. Uma outra autora que trabalha bastante com a questão do empoderamento está chamando de um feminismo popular, porque, enfim, de várias formas o termo popular pode se aplicar, tanto o fato de ser uma coisa que é consumida por muita gente, o fato de circular por mídia de massa. Ela elenca algumas características. Outras autoras estavam pensando num pós-feminismo, né? O pós-feminismo foi esse momento justamente em que eu cresci, de que parecia que o feminismo já tinha sido superado, que a gente não precisava mais, que a gente já tinha alcançado tudo, as mulheres já tinham todos os direitos. Então tinha esse discurso de que o feminismo não era mais necessário. Era um discurso ainda do girl power, mas sem o feminismo. E daí quando a gente chega mais recentemente, tem essa ideia de que o girl power recebe o nome de feminismo também. Então, tinha várias características que cada uma ressaltava. E para mim, o que me chamava a atenção, conforme eu fui me aprofundando, era o fato desses discursos feministas estarem circulando na mídia de massa, em várias instâncias da mídia de massa. Então, tanto nas redes sociais, quanto no cinema, quanto na TV, quanto no noticiário. Isso era uma característica muito, muito marcante, eu achava, né? Um feminismo que se tornou muito visível, mas não visível só em termos de novos protestos, que isso também ocorreu, né? A gente teve movimentações ali em 2015, Primavera Feminista e tudo mais. Mas também de estar circulando muito fortemente nas mídias. E como era essa circulação que estava me interessando, eu cheguei nesse termo que para mim é meio guarda-chuva, que abarca essas várias concepções que as autoras que eu li estão trabalhando, que é esse dos feminismos midiáticos. E aí você falou um pouquinho, né, na palavra representação e na sua pesquisa também usou o termo políticas de representação, né? Então, como é que você está usando um pouco esse conceito aí para te ajudar no caminho para entender aí esses feminismos e as representações? Eu acho que talvez eu tenha me afastado um pouco do tema políticas de representação, mas acho que ainda estou pensando em regimes de representação, né? Ou talvez mais do que em regimes de representação, em uma formação discursiva, digamos assim, algo que é um pouco mais abrangente, talvez. Que é essa movimentação que a gente estava falando antes, dos discursos de diversidade se popularizando e se tornando algo mais mainstream e sendo abarcado, não, sendo apropriado pela publicidade, pelo cinema, pelas novelas, por tudo mais. Então, acho que tem essa formação discursiva, né, essa movimentação, esse algo que está se movendo aí na sociedade, sobre o qual surgem os feminismos midiáticos. Mas agora eu estou mais interessada principalmente em quais são as características desses feminismos, né? E quais as implicações deles, assim, mais do que pensar nas representações que eles trazem, né? Pensar nessas implicações. Bom, acho que falar de características diz um pouco de políticas de representação, né? E nesse sentido, a visibilidade é uma outra palavra que é importante para a pesquisa.
Eu me enrolei aqui um pouco, mas eu tô tentando desenrolar os fios aqui na minha cabeça para poder falar. Acho que em termos de políticas de representação, visibilidade a palavra mais chave, assim, porque são esses feminismos, eles precisam ser visíveis. Eles só existem enquanto eles estiverem visíveis e isso diz muito sobre a dinâmica da nossa sociedade, né? Em que existir depende, assim, parece que você só existe se você está visível em algum tipo de mídia, seja nas suas redes sociais, seja, enfim, tentando se transformar num exemplo um pouco mais extremo, num influenciador ou influenciadora. Então, acho que a visibilidade é uma palavra-chave aí para as políticas de representação desses feminismos. E elas se tornam mais relevantes até, ela se torna mais relevante até do que a política na política de representação, né? Você está pensando muito mais em criar uma imagem, em vender uma imagem de feminismo do que de se articular politicamente para promover mudanças. Mas esses feminismos nas redes, feminismos midiáticos, algumas vezes eles conseguem se articular, né? Algumas vezes as pessoas conseguem se conectar e fazer algum tipo de movimentação que emerge, por mais efêmeras que sejam, né? Como a gente teve o Bela Recatada e do Lar, por exemplo, né? Em que as pessoas se encontraram nas redes com essa hashtag. E acho que ali tinha uma coisa muito dessa visibilidade, né? De colocar ali uma imagem, um meme, uma foto, com essa hashtag para mostrar outras formas de ser mulher, né? Que não aquelas propostas pela revista Veja no perfil da Marcela Temer. O Me Too, né? É um movimento que ganhou bastante visibilidade nas redes também, né? Sim. Então, acho que tem uma potência, né, nessa visibilidade, mesmo que ela oscile bastante na sua, no quão eficaz ou o quanto ela realmente gera alguma mudança, né? O Me E um Too é movimento um que a bom gente... exemplo, assim, rapidinho, sem me alongar muito. Acho que o Pode? Me Too é um exemplo porque ele era um movimento que já existia quando as atrizes de Hollywood tomaram essa hashtag e tornaram ela tão visível, né? Então, enquanto eram pessoas comuns usando essa hashtag Me Too, ele não tinha tanta visibilidade. A partir do momento que são as atrizes enfim, e outras pessoas da indústria do entretenimento que tomam para si essa hashtag, ela ganha uma proporção gigante, mas ela, ao mesmo tempo, também se torna uma discussão muito mais focada na indústria do entretenimento do que nos problemas de assédio e abusos que acontecem no ambiente de trabalho das mulheres mais comuns, né? Ou das mulheres que estão ocupando funções muito menos glamurosas na sociedade, né? Assim, se a gente pensar no Brasil, a figura da trabalhadora doméstica é uma figura que sempre teve muito sujeita a esse tipo de violência e não é ela que está aparecendo ali quando essa hashtag se torna visível, né? Ao mesmo tempo, quando você pensa a hashtag do meu primeiro assédio, que parece que é quase que uma reelaboração dos grupos feministas dos anos 60, em que as mulheres se reuniam e falavam das suas experiências, muitas vezes de violências, colocadas na arena pública ali, das redes sociais, mas que também fez todo mundo discutir esse assunto de uma forma muito ampla, né? Então, ele tem essa visibilidade tem uma ambivalência ali, né? Sim. Bom, Natália, nós estamos chegando aqui nos 10 minutinhos finais da nossa live. Então, se você quiser, né, agora vou abrir o espaço para você trazer aí os debates e os diálogos que você quiser propor. Pode ficar à vontade. Nossa, eu acho que a gente já falou de tanta coisa, mas eu acho assim, para uma audiência mais acadêmica, como são os nossos colegas e tudo, eu acho que o que eu gosto de pensar na minha trajetória é isso, assim, de que nunca é tarde demais para você começar a pesquisar, né? Eu comecei no mestrado com 34 anos, gente, não é tarde demais. E esse diálogo entre o mundo da academia e o mundo externo também é algo que eu acho que é muito prolífico, assim, né? Enfim, a minha prática profissional alimenta muito a minha pesquisa e vice-versa. A minha pesquisa me ajuda
a ser mais crítica com a minha prática profissional. E pensando no jornalismo de forma mais ampla, eu acho que seria esse diálogo ser mais estabelecido, né? As pessoas que estão no mercado, mas que estão na academia serem em maior número, era algo enfim, que faria a gente avançar muito, tanto no campo das pesquisas, quanto no campo da prática jornalística. Bom, então com esta fala que une os nossos lados aí, tanto dentro da academia e fora da academia, eu gostaria muito de agradecer a Natália por ter participado com a gente nessa live e fazer aqui um agradecimento a todos vocês que nos acompanham aqui pelas redes, que assistem às nossas lives, assistem ao Midiato Entrevista e ouvem os nossos outros conteúdos, né? Por terem nos acompanhado neste ano em que nós mantivemos contato virtualmente, né? Não tivemos muita oportunidade de nos encontrar presencialmente, né? Nem entre nós do grupo, nem com vocês aí que estão no mundo. Ficamos cada um aqui nas nossas telinhas, mas é sempre bom estar com vocês, mesmo que pelas nossas telinhas, e manter um diálogo. É sempre muito produtivo para nós. Ouvir as opiniões, ouvir as perguntas nos ajudam a pensar mais, né, a elaborar as nossas pesquisas. Aqui, quando a gente pergunta um para o outro, conversa um com o outro e tem que repensar, né, tentar elaborar uma resposta, já nos ajuda e já é um quentinho no coração saber que tem alguém aí do outro lado conversando com a gente. Então, muito obrigada por nos acompanharem neste semestre, né, de lives que nós tivemos. Essa foi a nossa primeira temporada, né? Como disse a Vivi, é o final da temporada, hoje é o nosso season finale, mas com certeza teremos spin-offs, como pediu o Edu Pascoal lá nos comentários, ou teremos próximas temporadas. E também, né, pessoal, nós temos aí essa semana que vem, nós temos o lançamento do nosso e-book, onde tem texto da Natália sobre a pesquisa dela sobre a Mulher Maravilha, tem texto dos outros integrantes do grupo. É um livro que está muito lindo, vocês vão adorar. Ele é um e-book gratuito que está disponível para download no site do Midiato e que tem relação aí com o evento de comemoração dos 10 anos do grupo, né? Então ainda tem mais esse motivo para comemorar e para vocês poderem também ouvir o podcast, onde tem as apresentações que deram origem aos artigos, né? Então, ainda não acabou. O Midiato, como diz a Rosana, é incansável e nós temos mais um evento na semana que vem. Então, para você ficar ligado com a gente, continuar aí essa conversa, né, nas nossas redes, você pode acompanhar a gente pelo Facebook, aqui no Instagram. Você pode acompanhar a gente no Spotify, onde tem os podcasts do Midiato. E, lógico, no nosso site, onde tem todas as informações no www.usp.br/Midiato. Bom, acho que é isso. Até a próxima. Bom fim de ano para todo mundo. Até Tchau. a próxima, gente. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada. Boa noite.